Olá a todos, bem-vindo ao EduTalks, o podcast da EduSoft, que é em comemoração aí aos 40 anos da EduSoft. Já temos aí alguns episódios gravados. Meu nome é João, sou coordenador comercial da EduSoft. Já trabalho na EduSoft aí há 14 anos, né, e sou o host aí do podcast. Hoje nós estamos aqui com o Vitor, que é o nosso CS, recém-CS, né, Vitor? É isso aí, né? Me adaptando. Bem-vindo aí, Vitor. O Vitor já tem aí 19 anos de EduSoft, trabalhou muito tempo na consultoria, né? E hoje também a gente trouxe aí uma presença ilustre aí, muito especial, do Paulo, né? Diretor de TI da Unibave, cliente aí de longa data da EduSoft. Bem-vindo, Paulo. Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite, uma honra participar desse podcast. E vamos lá, bater um papo aí sobre a instituição, sobre nossa relação com a EduSoft. Vamos lá. Legal. Bom, hoje a gente vai abordar o tema, né, sobre a Unibave aí, na história da Unibave, mas também a gente vai falar uma questão muito importante, né, que é uma facilidade, vamos dizer assim, que o mentor traz, que é a questão de ser um sistema parametrizável, com possibilidades de muitas customizações, autonomia para a instituição de ensino, né? Mas antes de entrar nesse assunto, Paulo, queria que comentasse um pouquinho aí sobre a história da Unibave, como que está posicionado, né, a instituição de ensino na região, os principais cursos da instituição. A gente sabe que vocês trabalham com vários níveis de ensino, né, desde o colégio até o ensino superior. Então fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, vamos lá. A FEBAVE, né, Fundação Educacional Barriga Verde, inicialmente, né, que é a mantenedora, ela nasceu em 74, no último dia 23 de setembro, agora completamos 50 anos, né? Foi até motivo de uma homenagem na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, comparecemos lá, todo em peso, lá todo o pessoal da instituição. E ela nasceu através de uma lei municipal, né? Foi um decreto municipal que instituiu ela, e inicialmente com a ideia de contribuir com o ensino do município, né? De concentrar o ensino do município e a instituição, essa fundação, então, fazer a gestão educacional do município de Orleans, né? Ao longo do tempo, se percebeu que ficar atrelado ao poder municipal ia trazer alguns entraves. Então, 3 anos depois da fundação, a gente ganha autonomia de gestão e, a partir daí, então, começa a trilhar caminho próprio, começa a percorrer a busca pelo ensino superior, né? E por outros segmentos, aí, enfim, né? Iniciamos, então, com o ensino infantil, né? Depois, ao longo do tempo, foi criada escola de marcenaria, depois escola de curso de secretariado, curso de contabilidade, né? Tudo com a ideia de abastecer o mercado da cidade, né? Com profissionais para a cidade, que tinha muita falta de profissional nessas áreas, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi aumentando os níveis de ensino, né? De modo que hoje a gente atua desde o berçário até pós-graduação, né? Sendo que o carro-chefe hoje é o ensino superior. Nosso ensino superior, ele surgiu em 98, então, dentro desses 50 anos, nós temos 26 de ensino superior, né? E hoje, aí, o Unibave, né, o Centro Universitário Barriga Verde, que é uma das mantidas dessa fundação, então passa a ser o carro-chefe, então todo mundo agora conhece a instituição como Unibave, não mais como FEBAVE, né? Uhum. E aí nós temos também como mantida o nosso colégio, o Colégio Unibave. Ele era Colégio FEBAVE, depois passou a ser Colégio Unibave também, para aproveitar essa marca, né? Essa marca forte do centro universitário, né? A marca da Unibave, né? E aí também, hoje nós temos também como mantida um centro de educação tecnológica, que toca aí os cursos técnicos. Temos pós-graduação, temos um hospital veterinário, que é referência na região também, né? E é isso, né? Basicamente é isso. Em termos de curso de ensino superior, nós temos atualmente 14 cursos, né? Sendo que os carros-chefes são medicina veterinária, direito e administração, né? Mas nós temos cursos em todos os segmentos de todas as áreas de ensino superior, né? Engenharias, área de humanas, área de ciências sociais, né? E saúde, né? Legal. Tem até um curso de museologia? Então, nós tivemos o primeiro curso de museologia do Brasil, de uma instituição não pública, né?
Porque, e aí, voltando um pouquinho na história, é bom que se diga, né, que a gente, embora tenha nascido de um decreto municipal, a gente não era considerada pública, era considerada privada, porque ela tem autonomia de gestão. Então, ela cobra mensalidades, não existe, não visamos lucro, né? Mas a gente se obriga a cobrar mensalidades para se sustentar, né? Para ir tocando as atividades aí. Né? Então, a gente era reconhecida perante o MEC como universidade, como uma instituição privada, porém, instituição pública de direito privado, né? Ela não tinha fins lucrativos. É uma confusão aí que se tinha aí. E aí, lá a gente, ao longo do nosso período aí a gente se associou à ACAF, que é a Associação Catarinense de Fundações Educacionais, que congrega aí, atualmente, 14 universidades, 14 instituições ou fundações, enfim, com a mesma característica, né? Criadas por leis municipais que ganham autonomia de gestão, né? E aí a gente começa a lutar pelo reconhecimento do MEC por uma categoria diferente, né? Que são a categoria das instituições comunitárias de ensino superior. São as ICES, né? ICES. Então, essa luta aí durou um tempo e em 2013, se não estou enganado, se não me falha a memória, a gente conseguiu, então, que fosse instituída uma lei nacional que reconhecia essas universidades como instituições comunitárias de ensino superior. Então, hoje nós temos no Brasil as públicas, as privadas e as comunitárias, né? E não contentes com a lei, a gente também teve que correr atrás pelo reconhecimento e pela inclusão na lei de diretrizes e bases da educação, para que a gente pudesse participar, então, como comunitárias, de editais, né, de chamamentos públicos aí para participar enfim, de diversos projetos aí para poder angariar verbas também para dar conta do nosso funcionamento, né? Então foi uma luta aí bastante grande, mas que terminou com um final feliz, né? Show. E aí nós íamos falando sobre me fugiu um pouco o raciocínio aqui. No museu, né? No museu. A gente tinha um curso de museologia. Então, a gente tinha dois cursos de museologia no Brasil, tinha na Federal do Rio de Janeiro e na Federal da Bahia. E nós fomos a primeira instituição não pública, e não federal, principalmente, a ter um curso de museologia. Então, a gente trazia alunos aí, trouxemos alunos em certa época até de Argentina, Uruguai. Né? Foi um curso que movimentou bastante. Depois ele teve um tempo ali que ele acabou não tendo mais tanta demanda, mas hoje a museologia é um campo que tem crescido muito, né? E a gente tem falado aí de retornar com esse curso e talvez no formato EAD e com aulas práticas presenciais, já que nós temos aqui vocês conhecem, né? O nosso museu, nossa casa de pedra ali, que tem laboratórios de museologia, laboratórios de restauração, enfim, o pessoal faz todo um trabalho ali, trabalho fantástico ali de preservação aí da cultura regional aí, da cidade, da região, né? É bem interessante. Às vezes que eu fui na Unibave, eu sempre falo, Paulo, vou lá dar uma olhadinha no museu. Que é bem interessante. Tem um museu ao ar livre ali que retrata o modo de vida dos colonizadores, né? Quando vieram aí povoar a região. E temos ali aquele acervo incrível ali de documentações também da época do Império, né? Desde a época do Império, né? Que retrata aí os primeiros movimentos da colonização aqui da região, né? Perfeito, então, perfeito. É muito interessante. Até comentava aí com o João da última visita dele aí, há um mês e pouco, 2 aí, nosso projeto aí sobre a digitalização do acervo ali, né? Nós temos que jogar esse acervo aí para a internet para divulgar isso, né? Uma documentação muito rica. Show. Bom, e aí em 2010, né, a gente iniciou a parceria aí, né, com a EduSoft e Unibave. E aí, eu acho que o Vitor consegue ajudar a gente também, e o Paulo também, porque o Paulo também já está há muito tempo na Unibave, né, Paulo? Há 19 anos. Aí, ó. Sim. Dobradinha aí, o Vitor e o Paulo, 19 anos. Um na Unibave e outro na EduSoft. É isso aí. Então, o Paulo participou diretamente do processo de implantação, né, Paulo? E assim, eu acho que até antes da gente falar um pouquinho sobre isso, né, é legal até comentar, né, Paulo, a importância da Unibave não só para Orleans, mas para toda a região, né?
Como você falou do número de cursos e... Isso. A gente tem, assim, Orleans é uma cidade com 23 mil e um pouquinho de habitantes aí, né? Então, é uma cidade considerada pequena, né? De pequeno porte. E é característica de todas as cidades aqui do entorno, né? O nosso entorno aqui, a nossa área de atuação, ela contempla 15 municípios, né? E todos mais ou menos nessa linha, 20 e poucos mil habitantes, 30 mil, 10 mil, 15 mil, né? Então, são vários municípios pequenos, todos próximos, né? E que acaba criando uma região aqui que a gente consegue atuar, né? Então, às vezes a gente diz que é uma instituição que tem uma cidade tão pequena, o pessoal que vem de fora se admira, né? Como é que conseguiram e tal. Foi debaixo de muita luta, né? A gente teve uma época que o pessoal, para fazer uma universidade, ou ia para a Federal em Florianópolis, ou ia, aí surgiu Tubarão, Criciúma, né? Também um pouquinho antes de nós aí. Mas era difícil, né? O pessoal se deslocar e era complicado. Mas aí a gente, então, atua nesses 15 municípios, né? E o curso de medicina veterinária é um pouco diferente. Como ele é funcionamento integral durante o dia, ele acaba trazendo alunos de mais longe, né? Acaba trazendo para a cidade também, criando um polo universitário também na cidade, né? E aí facilita, né? E economicamente o movimenta, né? Com moradia, com trabalho, com, enfim, né? É muito interessante esse movimento, né? Era toda uma movimentação. Eu até chamei comentei sobre isso porque lá em 2010, né, quando a gente iniciou o trabalho de implantação do Mentor, né, surgiu essa oportunidade de implantar o sistema na Unibave. Acho que foi um trabalho muito, muito legal de se fazer. Eu, como consultor, posso falar que foi um trabalho muito importante na minha carreira também, por ser uma universidade que atua com diversos níveis de ensino. Então, realmente, a gente trabalhou ali no processo de implantação desde a educação infantil e já naquela época já tinha alguns cursos de pós-graduação, né? Então, acho que foi um trabalho bem interessante. Eu queria ver se você podia falar um pouquinho sobre esse trabalho. A gente iniciou lá o trabalho, na época, o diretor de tecnologia, depois, futuramente, veio a ser reitor, né, da instituição, o Elcio. E aí, depois você tocou aí essa parte de direção. Falar um pouquinho sobre esse processo? Nós estávamos num período aí que estava começando um crescimento, né? A gente quando iniciou o ensino superior, a gente iniciou com faculdade isolada, né? Como a maioria começa, né? Começamos com curso de administração, depois curso de contábeis, né? Depois aí que fomos subindo de categoria até chegar em centro universitário. Mas a gente começou ali num período, ali em 2010, foi o grande boom, né? O grande boom do ensino superior aqui na região, principalmente aqui no estado, acho que no Brasil como um todo, mas aqui foi muito forte, né? As comunitárias cresceram muito, né? E a gente sentiu necessidade, então, o sistema que nós tínhamos era desenvolvido por um terceiro, ele era sozinho e a gente começou a enfrentar algumas dificuldades tecnológicas, primeiramente, e depois também de atendimento, né? E aí a gente decidiu que era hora de ir para o mercado para buscar uma ferramenta, uma plataforma que fosse mais consistente, que conseguisse dar conta do recado e nos atendesse de forma importante para poder, enfim, a gente saiu ali de alguns poucos alunos para 2.000 alunos em questão de poucos anos, né? Então precisava de uma plataforma que suportasse esse crescimento e nos desse essa sustentação, né? Então, a gente tinha muito problema aí de registro acadêmico. Para ter uma ideia, a gente não tinha em banco de dados as informações de histórico do aluno, né? O histórico era gerado em tempo de execução de relatório, a gente não conseguia buscar num select essas informações. Então, o Vitor, que trabalhou aí, ele sentiu bastante na pele aí o problema de busca de informações, né? Para migração de dados, os dados, né? Foi bastante conturbado. Um desafio. E a gente, enfim, acabamos conseguindo aí chegar no sucesso, né? Mas foi um período bem desafiador, bem importante também. O banco de dados que vocês usavam na época, qual que era? Lembra, Paulo? Desculpa, era o Caché. Caché. Eu ia dizer, eu estava em dúvida. Aí eu lembro que até foi uma questão que a Edsoft, ela sempre se destacou pela questão das migrações, né? Então, a gente sempre aceitou vários desafios nesse sentido, né? De bancos de dados um pouco mais
diferentes do que o mercado costuma utilizar, né? E a gente sempre teve bastante sucesso com relação a isso, né, Vitor? Foi importante, na verdade, também o apoio do pessoal da Unibav, né, na exportação e no entendimento. A gente teve que fazer, né, bastante trabalho junto com a equipe para a gente conseguir fazer a extração dos dados, porque o Caixa é um banco de dados que ele é orientado a objeto, né, é um banco que, para a época, existia até uma dificuldade de mão de obra, né, de entendimento para fazer a extração dos dados. Mas com muita luta, né? muita dedicação e com o apoio aí do pessoal da Unibav, a gente conseguiu fazer a extração dos dados e tocar a partir do mentor, né? Após a migração. Mas foi um período interessante. Desafios. Importante, né? E as resistências de usuários e tal, e Sim. algumas vezes a gente teve que puxar o pessoal para se antenar um pouco, né? Mas a gente acabou firmando o pé e não retrocedendo, né? Porque sempre tem alguns usuários que querem voltar, né? Voltar para a situação anterior, né? Essa mexida, essa questão de troca de sistema é desconfortável, né? Então, tem mudança, né? Quando tem mudança, isso é normal até, né, Paulo? A gente está até acostumado a trabalhar com esse formato, porque quando você faz uma mudança, você tira a pessoa um pouco da zona de conforto, né? E ela precisa de um tempo para se adaptar. Mas também depois que se adapta, né, hoje falar em trocar de novo já, né, a pessoa está confortável com o mentor depois de todo esse tempo. Então sempre existe essas situações durante o processo de implantação, né? Não tem para onde correr. É isso. Perfeito. Legal. E eu acho que muito provavelmente isso levou à decisão, né? O mentor, ele, desde 2010 ele estava saindo do forno, né, vamos dizer assim, né, porque o desenvolvimento Então, começou a gente é até importante dizer que a gente foi um dos precursores aí do uso do Mentor Web, né? É verdade, isso é verdade. A gente teve uma breve experiência com o Mentor GA, porque a nossa primeira turma de medicina veterinária foi em parceria com a UNC, lá de Canoinhas, e eles usavam na época o Mentor GA. Perfeito. Né? Só que como o curso era deles, a gente tinha então que acessar o sistema deles via uma conexão remota lá, um FTP lá, e usar o sistema deles lá, né? Perfeito, porque o GA ainda era cliente-servidor, né? Isso, exatamente. Então fazia um acesso remoto no servidor deles lá e tinha um usuáriozinho lá para fazer os registros lá. Isso. E depois a gente acabou abrindo o nosso próprio curso aqui, com o nosso carimbo aqui, né? Mas foi interessante, assim. Mas a gente foi, né? Pegamos esse início do Mentor Web, creio que contribuímos bastante também com o desenvolvimento do produto, né? Com a melhoria do produto. Né, foi bem importante. Eu lembro que até a última conversa que a gente teve, né, Paulo, tu até comentou sobre isso, né? O Vitor estava aqui, ele levava algumas demandas para a Edusoft e acabava resolvendo. Hoje e depois... é interessante que a gente, às vezes, vê alguns modelos de relatório ali que tem a gente vê que é o nosso estilo ali, né? Sim. O estilo de desenvolvimento da nossa equipe ali. Sim. Então, contribuíram diretamente, né? Acaba servindo também aí para vocês, né? É bom. Agora a gente entra também um pouco na parte aí de parametrização, né? Então, o Mentor Web, ele é um software que ele é extremamente parametrizável, né? Falando no Mentor atual, né? Em 2024. É um software bem robusto, que aceita, né? Diversos modelos de trabalho, né, Vitor? E isso já vem desde de berço, vamos dizer assim, quando ele foi concebido, isso já era uma ideia que tinha e a gente conseguiu manter isso, e eu acredito que isso ajudou bastante no momento da implantação, por vocês terem vários níveis de ensino. Então, colocar dentro de um único sistema o ensino, né, infantil, fundamental, médio, graduação, pós-graduação, então ter todos esses níveis de ensino dentro de um único sistema e organizar isso, né? Não afetando, por exemplo, o critério de avaliação que você usa na educação infantil, diferente do que vai usar na graduação, diferente do que vai usar na pós-graduação. Então, acho que essa parametrização que o mentor permite possibilitou aí um auxílio muito grande nessa gestão, né? É muito importante, né? Eu sempre digo aqui para o pessoal que quanto mais parâmetros forem possíveis, melhor, né? Porque, né, são diversos segmentos, como tu mesmo falou, e cada segmento tem a sua característica, né? Então, a gente sempre diz aqui que, vamos lá, a regulação do MEC é a mesma para todo mundo, né? O
que acontece é que o jeito de fazer de cada instituição, né, é diferente, né? Então, Exato. nós vamos ter clientes da EduSoft aí em outra parte do Brasil que vão tratar as coisas de forma diferente da gente aqui, Sim. né? Lógico que o core do sistema, né, aquilo para que ele se destina, funciona igual para todo mundo, mas são processos diferentes, são formas diferentes, são relatórios diferentes, consultas diferentes, enfim, né? E isso acaba que essa gama de parâmetros que o sistema tem internamente ali facilita, né? Até acho que esse é um dos grandes desafios do software de gestão educacional, né? Porque se você pegar softwares de outro segmento, né? Vamos pensar em contábil ou um software, né, de um outro segmento que tem uma regulação mais forte, ele vai seguir o mesmo parâmetro em empresas diferentes, né? Quando você fala em gestão educacional, o MEC ele não tem uma regulação tão forte assim, então as instituições... Detalhada, talvez, né? Então, por exemplo, assim, o Paulo falou sobre as instituições comunitárias, né? A gente tem algumas, né? Então, às vezes, a Unibave, ela usa um critério de avaliação de uma forma e outra instituição comunitária, que é daqui de Santa Catarina também, usa outra forma de critério de avaliação. Então, o MEC permite que tenha essa liberdade, né? E isso é um grande desafio, né? Para o sistema gerir isso, né? Um sistema de mercado, né? Porque... eu tenho vários clientes, teoricamente são muito parecidos, mas eles seguem regras diferentes ou definem parâmetros diferentes, né? Exatamente. Então, aí a importância do sistema dar essa liberdade, né? Sim. Exato. E aí eu até complemento, João, porque assim, a gente fala de níveis de ensino diferentes, né, dentro da própria instituição, mas como você falou, dentro da graduação você tem diversos formatos diferentes, né? Dentro de Santa Catarina, dentro da região sul, dentro do Brasil. Dentro da própria instituição, né? Às vezes um curso tem uma regra e o outro tem outra. Exato. Né? Você pode ter cursos presenciais com uma regra e cursos EAD com regras totalmente diferentes, né? Dentro da mesma base de dados. Acho que esse foi o grande diferencial que a EduSoft foi aprendendo e desenvolvendo com um tempo de experiência, tá, Paulo? Porque, vamos lá, a gente falou que você usou o GA em algum momento ali. O nosso GA já era a segunda geração de sistemas da EduSoft, né? Então o Joy lá, o nosso fundador, ele lançou lá a primeira versão no final dos anos 80, que era em COBOL. O GA já era uma tecnologia mais nova, né? Mas em Delphi, ali no final dos anos 90. E o Web a gente lançou ali a partir de 2008 e foi implantado na Unibave em 2010. E quando a gente lançou o Web, a gente aproveitou toda essa expertise, né? Inclusive, a gente tinha situações dentro do MentorGA que a gente pensava, poxa, a gente acabou pensando um pouquinho mais para a graduação, então isso aqui vai atrapalhar um pouco no trabalho do colégio. E quando a gente sentou para fazer o Web, eu falei, não, vamos pensar separadamente cada nível de ensino, porque ele tem que atender bem o colégio, a educação infantil, fundamental, o médio, o técnico, a graduação, né, até o stricto sensu. Então, isso tudo foi muito bem pensado. E, claro, a gente aprendeu com os nossos clientes e com as dificuldades que a gente encontrou durante o caminho, né? Eu trabalhei com o GA também, né? E o Vitor também. O Vitor, inclusive, pegou até a época do COBOL. E eu lembro que alguns clientes que vinham do GA para o Mentor Web, eles sentiam uma diferença que o Mentor Web ele era mais... não digo travado, mas ele obedecia mais às regras, né? O GA era meio aberto, assim, tu conseguia fazer algumas coisas e o Web não. Se você não configurasse daquela forma, você não conseguiria trabalhar daquela forma, né? Não conseguia mudar uma forma uma situação de resultado se não tivesse parametrizado e tal. Só que a gente vê que isso era necessário, né, Vitor? Porque ele travava ações que geravam problemas depois lá no censo, geravam problema no histórico, né? Foi afunilando, né? Eu acho que o passar do tempo, né? O MEC, ele sempre... O MEC, da Secretaria Estadual de Educação, no caso dos colégios, eles sempre escreviam regras para serem seguidas pelas instituições de ensino. Só que hoje a gente já sabe que agora, com a geração do diploma digital, o currículo digital, essas regras se afunilou ao ponto de que a instituição ela tem que seguir. Não é aquela questão de, no papel, lá na hora de receber uma visita, pode ser diferente. Não, no dia a dia já tem que ser diferente, né? A gente já precisa, desde a matrícula do aluno, já fazer um trabalho de acompanhamento com aquele aluno para que eu consiga fazer da forma correta o ENAD para aquele aluno, fazer da forma correta
a conclusão do curso, a geração do diploma. Então, né, Paulo, eu digo até que facilitou um pouco a nossa vida, porque agora as regras estão ditas, né? Tão claras, né? Estão claras, As exato. regras estão claras, fica mais fácil de atender e né, enfim, de fazer as entregas, né? Exato, isso aí, exatamente. E aí, assim, pegando esse gancho, que a gente falou, né, de diversas situações, o João levantou essa bandeira das customizações, ou vamos chamar assim de parametrizações, né? E aí, lá no início, é claro, lá em 2010, nós não tínhamos ainda, né, Paulo, a situação de serviços externos hoje, que a gente tem hoje. A gente já tinha o gerador de relatórios, que dava uma liberdade para o cliente, mas a gente não tinha o gerador de interfaces, por exemplo, né? Que hoje dá uma série de outras liberdades. Queria que você falasse um pouquinho como é que a tua equipe consegue trabalhar, né, e desenvolver situações internamente aí. A gente fez formações aí ao longo do tempo, né, para a equipe, e hoje a gente considera que nessa parte de relatórios aí, interface, a gente domina ali, né? Tanto que a gente só sobe alguma coisa para o suporte da Edsoft em termos de relatório quando é algo que a gente realmente não conseguiu e depois de ter tentado muito, né? Mas o pessoal já domina bem, domina o banco de dados, as tabelas, os relacionamentos todos ali, já criou um entendimento bom, né? E aí a gente sempre que tem necessidade, a gente inventa umas modas ali, né? Mas por aí vai. Fora as integrações, né? Customizações para integrações entre sistemas também. Nós temos um sistema de gestão de estágio que atua desde a solicitação de estágio do aluno até a finalização, e a gente tem isso parametrizado para integrar já direto com o sistema ali, né? E levando, inclusive, a nota já lá para o histórico do aluno, né? Legal. Então, aí elimina aquela questão do diário para o estágio, a questão do TCC também, né? Aquela coisa de abre diário, fecha diário, porque um aluno, nem todo mundo faz o estágio na mesma época e nem todo mundo entrega o TCC na mesma época, né? Então, Perfeito. ter um diário associado ficava aquela de abre e fecha, né? Uhum. E era um transtorno. E com isso a gente acabou, né, com isso, né? A gente conseguiu criar uma forma de que uma vez que é encerrado o estágio no sistema de estágio, ele registra isso tudo lá na parte acadêmica, né? No sistema, no Mentor Web, né? Perfeito. E aí tudo isso chamando serviços, Isso. fazendo integrações. Tudo através de API ali, né? Chamando os web services ali, enfim. Que legal, que legal. Eu acho que esse é eu até, inclusive, na semana passada... Só cortando, né? À vontade. Muitos requerimentos também, né? Ah. A gente criou muito requerimento a partir dos requerimentos padrões, né? Modificamos várias coisas e por aí vai. Usou o serviço externo lá, interfaces para linkar e executar os processos automáticos. Exato. Hoje ali a gente já no requerimento já libera quase 100 requerimentos padrões, e aí dá para pegar o padrão e ainda desenvolver os próprios, né? Esses padrões eles já vêm parametrizados ali com interface, fluxo, né? Tem algumas coisas que já ajudam bastante, ações automatizadas, mas é bacana que o cliente ele tem total liberdade, né? De modificar, de criar novos, e tendo esse conhecimento dos geradores de interface, de relatórios, serviço externo, isso dá uma autonomia gigantesca, assim, né? Porque você consegue fazer o que quiser ali, né? Então... E a instituição ela consegue manter uma equipe interna de desenvolvimento para aquelas ações mais emergenciais, né, Paulo? E até para uma certa economia, né, no custo de manter o sistema, né? Quando você... A gente já consegue atuar mais rapidamente, né? Exato. Não precisa entrar na fila, né? Você já consegue desenvolver e, como você falou, só chama a Edsoft quando precisa. Mantendo a equipe treinada para aquilo, você consegue tranquilamente suportar, né, a operação, né, interna. E uma outra coisa que a gente acabou adotando aqui também é não permitir que qualquer usuário abra chamado, né? Porque, imagina, né? Então a gente acaba fazendo tudo via TI para canalizar e até porque muitas vezes são coisas que não demandam uma abertura de chamada, né? São, às vezes, muitas vezes são erros de registro acadêmico que podem ser consertados por aqui mesmo, né? Uhum. Isso aí é muito legal, porque até prepara a sua equipe, né, Paulo? Isso, e aí a equipe também cria um entendimento do negócio, né? Exato. A gente sabe exatamente como tudo funciona, né? Conhece a fundo a arquitetura de banco, do software, né? Então isso E o negócio, né? O funcionamento da área de negócio, né? Sim. Exato.
Exato. Consegue dar um suporte bem mais completo, né? Quando o pessoal conhece o negócio. E aí, como você falou, filtra e aí passa para a Edsoft apenas aqueles atendimentos que realmente são situações que a Edsoft precisa se envolver, né? Sim. Isso aí. Legal, legal. Paulo, além ali do desenvolvimento de iReport, né? Que eu lembro que a última vez que o Felipe falou, um mês e pouco, 2 meses ali, eu até olhei assim pelo vidro ali, os rapazes estavam lá desenvolvendo pelo iReport e tal, né? Os relatórios e tudo mais. Quais outras ferramentas ou integrações que hoje vocês usam aí com constância aí, além desse, você falou ali sobre estágio, né? Mas tem integração com RP também, né? Então tem outras ferramentas integradas. Hoje vocês conseguiram integrar tudo? Tem alguma coisa que ainda está em desenvolvimento? Como é que está esse... A gente tem integração com biblioteca, né, que é o Pérgamo, né? Uhum. Nós estamos agora trabalhando aí junto com a Edsoft na integração com a plataforma da Selbet, que é o SmartShare, que é para documentação acadêmica, né? Uhum. Um sistema que a gente utiliza para armazenar isso. A integração com o ERP da Senior, né? Que a gente está trabalhando ainda, é um processo que a gente não finalizou ainda, tivemos muitos percalços aí, mas mais por culpa nossa aqui, de organização interna do que propriamente da Edsoft ou da Senior, né? Uhum. As questões nossas aqui, que ainda estamos trabalhando nisso aí. Estamos com algumas questões ali de entendimento, mas estamos trabalhando aí, tá tudo certo, tá caminhando. Legal. A ferramenta ali de estágio, ela é própria de vocês ou é uma ferramenta de mercado? É nossa, Vocês foi desenvolvida desenvolveram? aqui. Legal. A gente até foi para o mercado aí, tem algumas universidades que utilizam ferramentas de mercado, mas a gente considera que a nossa é melhor. Que bom. A nossa é melhor. Que legal que assim, por isso que eu falo, dá para manter essa equipe, né, trabalhando, conhecendo o negócio, criando ferramentas de apoio, né, Paulo? Em dado momento, a gente se questionou se a nossa ferramenta realmente estava trabalhando certo, né? Se a gente estava conseguindo, a gente estava tendo alguns problemas ali, mas a gente chegou à conclusão que o problema era de processo, era de pessoas internas aqui, não era propriamente a ferramenta, né? E aí nessa dúvida, a gente foi para o mercado olhar outras ferramentas e tal, e vimos que, inclusive, se a gente adotasse determinadas ferramentas, a gente ia estragar o nosso processo. Então, foi só questão de ajustar o processo e alinhar com a equipe de estágio e a coisa fluiu, né? Então, a gente hoje consegue atender bem, assim. E o estágio é danado, porque tem algumas questões principalmente de documentação e de informação nesses documentos, um termo de convênio. Então, às vezes, tu tens ali um termo de convênio com uma empresa, depois a empresa muda de CNPJ, muda de razão social, muda o supervisor interno lá, muda o representante legal, e às vezes, se a gente não se antena nisso, se a equipe de gestão de estágio não se antena nisso, começa a gerar termos de estágio errados, né? Então, Entendi. O que mais acontece é isso, né? Mas é por uma questão de acompanhamento dos termos de convênio do que propriamente de sistema. Né? Perfeito, perfeito. Entendi. E a Unibav tem interesse em comercializar? Você falou que é melhor que os outros de mercado. Já falamos sobre isso, né? Mas aí ia ter que ter uma equipe aí para, como não é o core business, né? Uhum. Aí a gente disse, não, vamos consumir só a gente mesmo, mas seria possível. Do que a gente viu no mercado aí... porque tem muitos projetos que começam assim, né? Começam dentro da instituição. Daqui a pouco tu vê que a coisa é boa, tu cria uma spin-off lá para vender essa plataforma. Uhum. Aconteceu por aí já. Não, bacana. Bom, tem até um item que a gente acabou não falando aqui sobre a diferença entre customização e parametrização, né? Vitor, quer falar um pouquinho sobre isso? Não, eu acho que é legal a gente explicar isso até para o pessoal que está nos escutando, né? Então, quando a gente fala customização, né? Eu até tô tentando trabalhar internamente na Edsoft para a gente, né, rever essas nomenclaturas, né? E a parte de parametrização dentro do mentor, como o Paulo falou, é algo transparente ao usuário, né? A gente não tem hoje, e eu falo isso como consultor, né? E o Paulo, que participou aí também do processo de implantação, que as coisas acontecem em configurações em tela, né, Paulo? Nada de
de ficar mexendo em sistema ou fazendo alteração em banco, né? Isso é muito importante, né? É tela para o Isso é muito usuário importante. treinado para fazer aquilo, poder executar, né? Literalmente você clica num botão aqui, quer dizer que vai mudar uma outra tela, uma outra aba ali. Então, por isso é tão importante o trabalho do consultor no momento da implantação, né? Muitas vezes a gente fala, mas se tem um manual, a gente faz. Não, mas o consultor ele precisa escutar a necessidade do cliente para saber qual parafuso que ele tem que apertar, qual que ele tem que soltar, né? Tem um contexto envolvido sempre, né? Exato. Não é um liga e desliga simplesmente, né? Não é um Isso, marca e desmarca, né? tem que ter porque o consultor ele tem que ter a visão do início, que é a parametrização, da utilização do usuário e do resultado final que a instituição espera, né? Então, por isso essa importância do trabalho do consultor nesse momento da implantação de acompanhamento, né? Porque a consultoria no momento da implantação está dividido lá em treinamento, treinou, perfeito. Durante o acompanhamento é que acontece esse aperta parafuso, solta a porca, né? Vai fazendo esses ajustes para que no final do processo de implantação eu sei, né, o que o sistema está me entregando, como que o meu usuário vai usar e qual vai ser o resultado final, né? Isso aí é parametrização, né? E a EduSoft ela trabalha assim fortemente isso acontecer em nível de usuário. É claro, não vai ser todo usuário que vai ter acesso a todas as parametrizações. Mas tem tela até que assusta, né, Paulo? Você entra lá numa tela de... A gente já teve experiências aí de usuários que tinham acesso a determinadas telas e fizeram bobagem. Exato. Hoje, assim, mudanças de critérios, aí, mudanças de parâmetros no sistema, normalmente tem que passar pela TI. E não é uma questão de dizer, somos mais importantes, tem que ser por nós e tal, não é isso. É porque a gente tem experiência de que qualquer mudança de parâmetro pode, inclusive, estragar um passado, né? Exato, então, exato. Isso aí. Então, a gente preza muito por esse cuidado, né? Ninguém faz nada sem passar pela TI para que a gente tenha certeza do que se quer fazer. Perfeito. A gente internamente acabou se tornando consultores dos setores na área acadêmica, né? Isso foi importante, né? A gente conseguiu criar um know-how para isso aqui. A gente consegue, a partir das demandas que surgem, estudar e, às vezes, atender já pelo sistema sem precisar ficar inventando outras coisas, né? Então, às vezes, é só uma questão de, como eu já falei antes, de ajustar o processo, ou de ver o que o sistema tem, né, que nunca foi usado, enfim, né? Perfeito. A gente não deixa ninguém ficar ali apertando e mexendo em tela, porque senão a gente sabe que dá problema. Legal essa colocação, Paulo, porque realmente é assim, como é em tela, você tem que restringir, né? Você tem telas ali de regras de matrícula lá que tem botões e flags aí que podem fazer uma série de muito, situações. Né? Um semestre o sistema estava agindo de um jeito, por exemplo, barrando um pré-requisito numa rematrícula. No semestre seguinte não estava. Aí ia lá ver, estava desmarcado lá a verificação de pré-requisito, ou de tinha alguém autorizado, né? Que não devia. Alguém foi lá e desligou. Mas quem foi? Quem não foi? Fica naquela, né? Só que como era muita gente com acesso, né? Então a gente acabou, né? Enfim, tem dado certo. Perfeito. E aí, assim, isso é parametrização, né, João? Quando a gente fala de customização, aí já é algo que a instituição está precisando mudar algum tipo de processo ou mesmo algum tipo de relatório. No caso da Unibave ali, a gente já falou que parte de relatórios assim, a equipe consegue absorver bastante. Sistemas que são acessórios ali, né, que podem ser plugados no mentor via serviço, também a instituição consegue absorver. E aquilo que não absorve, ela pode pedir para a EduSoft para avaliar, né, verificar os esforços, né? Lembrando também que a gente ainda tem o conceito de melhoria, que é aquilo que a EduSoft libera em todas as versões, né? Então, melhorias evolutivas, né? Melhorias evolutivas. Então, questões de legislação do MEC, questões que a gente identifica como melhoria até de mercado, né? O que a gente vê, os rumos aí que o mercado está tomando. Então, isso a gente acaba, por conta, né, desenvolvendo e liberando. Ideias de clientes também, né? Ideias de clientes também. A gente que abrem chamados de melhorias. A gente tem um banco de melhorias também, que de tempos em tempos o nosso PO vai lá e
e avalia essas melhorias para que a gente possa desenvolver também. Eu sempre digo que o mentor ele é customizável, né? Mas a 3 níveis, né? Então, o primeiro nível... E também faço uma analogia, né? Que o mentor se a gente for comparar um móvel, né? Existe aí o móvel sob medida e o móvel, né, pronto ali que você compra numa loja, né? Então, o mentor aí seria como se fosse um móvel sob medida aí que você consegue adaptar ele à operação da instituição. E você consegue né, deixar ele sob medida a 3 níveis, né? O primeiro nível é o nível que o Vitor falou sobre o consultor, né? Então, o consultor, no momento da implantação, tem um momento lá de parametrização que senta com o cliente, entende como que vai funcionar cada nível de ensino, cada turma, né? E parametriza o sistema para que aquilo funcione. O segundo nível seria a autonomia que a gente dá para o cliente desenvolver, telas, interfaces, relatórios, integrações, né? Que tem as ferramentas para isso, que a Unibav usa isso com muito... de uma forma muito eficaz ali, né? Com muita eficiência. E o terceiro nível seria as customizações, né? Então, o mentor não é um software engessado. O cliente, quando necessita, ele pode solicitar uma customização. Essa customização ela é avaliada, é levantado e estimado, né? Feita uma análise de negócio e tudo mais, é conversado com o cliente. E a gente vai aí sempre para 2 caminhos, né? Ou é uma customização que o cliente acaba pagando, que é uma necessidade interna que ele tem, que ele precisa, ou ela vai para banco de melhoria, que é o que o Vitor falou, que a gente periodicamente pega lá as melhorias que tem, e a gente identificando como uma evolução do produto, algo que vai agregar para vários clientes, a gente acaba implementando e liberando também, né? Isso aí, é isso aí. Perfeito. Isso aí. Bom, acho que a gente já falou sobre tudo que a gente tinha aqui. Paulo, nosso tempo aí está acabando já, está dando os 40 minutos aí que a gente se propõe, né, a fazer o podcast. E queria deixar aberto aí considerações finais. Passou super rápido, né? Passou super rápido. Se quiser mandar um alô e um abraço para a galera, né, deixa o microfone aí aberto para você. Vou deixar um abraço aí para a equipe de TI da Unibav, né? Sempre apostos aí para o que der e vier, sempre bem empenhados, né, em fazer o melhor. E agradecer a oportunidade de participar também, de bater esse papo aí. Acho que é importante também. E vamos que vamos. É isso aí. Vamos evoluindo aí. Vitor. Perfeito. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui conversando com o Paulo, aí, um amigo de longa data aí, desde 2010, né, Paulo? Sempre que possível aí a gente conversa e eu vou também lá na Unibav. Agora um pouco diferente, né, Paulo? Não vou mais como consultor, mas vou preocupado aí com o sucesso do cliente. Na verdade, eu acho que nessa nova fase eu vou poder fazer visitas um pouco diferentes, levantar um pouco mais como é que está a estratégia da Unibav. Eu acho que tem que haver um canal de interlocução, né, entre o cliente, não necessariamente na porta lá do suporte de primeiro nível, né? Uhum. Eu acho que é importante ter aí uma área que acho que, e aí do soft tem já de um tempo para cá já buscado isso. Eu acho que é importante esse movimento, né? Se aproximar dos clientes e trocar ideias, né? Nem tudo é chamado, né? Exato. Entender as estratégias, né? Nem tudo é chamado. Às vezes é uma troca de ideia, uma conversa sobre possibilidades, enfim, né? Eu acho que isso é bom para as instituições e também bom para a própria do soft, né? Com toda certeza, tá, Paulo? E em breve eu vou estar batendo aí na porta para a gente falar um pouquinho sobre estratégias, porque a gente está fazendo algumas visitas em alguns clientes e exatamente com esse intuito de sentar e discutir para ver se as estratégias que a EduSoft está tomando está de acordo com as estratégias que os nossos clientes estão pensando aí para o futuro. Para a gente trabalhar alinhado, né, com o que a gente vem pensando em desenvolvimento e vocês vêm pensando em negócio. Legal. Certo? Bom, eu agradeço, né, o Paulo e o Vitor por esse tempo, né, essa troca de conhecimento, né. São pessoas aí chave, né, tanto na Unibav, o Paulo quanto o Vitor na EduSoft, com muito tempo de experiência aí, né, com bastante conhecimento. Conhecem o mentor na palma da mão, né? O Paulo aí usa há quase 15 anos já a ferramenta, então tem aí bastante autoridade também no uso da ferramenta.
E agradeço quem ficou acompanhando até agora, né? O nosso podcast, é o nono episódio, né, Beatriz? Nono episódio. Agradecer aí toda a equipe da Edusoft, quem estiver assistindo, né? Que faz aí também a roda girar, né? Faz a coisa acontecer. E quem quiser saber mais, né? Sendo cliente ou sendo um futuro cliente aí da Edusoft, né? Saber mais sobre essa parte de customização, como é que funciona, entre em contato com a gente no comercial, né? Estamos aí dispostos a conversar, bater um papo aí com vocês e esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, apresentar como é que funciona. A gente tem treinamento técnico do mentor também, que a gente pode estar disponibilizando aí para os clientes, né? E é isso. Agradeço e até a próxima. Muito obrigado.